once again. Boa noite, meus queridos alunos, mais um aulão com o tio Dani, certo? Buenas noites, good evening. O que quer dizer isso, Aline? Já estás me tirando essa hora? Mal comecei a aula ainda. Meus queridos alunos, nossa aula hoje, vamos falar da Revolução Russa parte 1, tá? Então, só para lembrar, tá? O vídeo anterior nós analisamos a Primeira Guerra Mundial parte 1, Primeira Guerra Mundial parte 2. Dentro da videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente chegou a falar algo de forma muito esporádica, muito sintetizada sobre a Revolução Russa. Afinal de contas, meus queridos, o ano de 1917, ele marca a entrada dos Estados Unidos na Grande Guerra e a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial em função da deflagração da Revolução Russa ou Revolução Socialista, como queiram chamar, tá? Então, pessoal, antes da gente analisar diretamente a Revolução Russa, a gente vai analisar o período anterior à Revolução Russa, que seria o quê? Os fatores que colaboraram com a deflagração da Revolução Russa de fevereiro de 1917 e outubro de 1917. A gente não pode esquecer, pessoal, que a Revolução Russa, ela não se resume a um só movimento. Ela acontece no ano de 1917, numa primeira etapa em fevereiro, numa segunda etapa mais definitiva em outubro do mesmo ano. Beleza? Então, a partir de agora, a gente vai analisar os fatores ou os acontecimentos que ocorreram antes da Revolução Russa que vão causar a Revolução Russa. No início da nossa aula agora, pessoal, antes da gente começar a aula, eu perguntei para a Aline o seguinte: Aline, quem são essas 4 figuras que estão aqui na tela da televisão? Eu A Aline acertei foi, todas elas. a Aline titubeou, e no pá, ela tentou ler aqui embaixo, a Aline, não adianta, está em russo, você não vai entender. Eu tenho descendência, querido. Então, pessoal, Stalin, Lenin ou Vladimir Lenin, Fritz Engels e Karl Marx. A gente não pode esquecer, pessoal, que principalmente a Revolução de Outubro de 1917 vai tornar a Rússia um país socialista. Mas que tipo de socialismo? Porque em vídeos anteriores a gente já estudou que lá no início do século XIX na Europa havia o tal de socialismo utópico. Quando nós falamos, pessoal, quando nós nos referimos à Revolução Russa de 1917, nós estamos falando do socialismo científico, também chamado de marxismo, criado em 1848, durante a deflagração da Primavera dos Povos, lembram? Por Karl Marx e Fritz Engels. Beleza, galerinha? Ali, por favor. Pessoal, vamos analisar ali a situação ou a realidade da Rússia, tá? A realidade de cunho social, político e econômico, final do século XIX e início do século XX, tá? Então, pessoal, a Rússia vivia uma monarquia absolutista dominada pela dinastia Romanov. Romanov era o nome de uma família nobre que governava a Rússia já fazia muitas décadas, muitos séculos. No caso, no período referente à Revolução de 1917, principalmente a de fevereiro, quem governava a Rússia era Nicolau II, da família Romanov. E como uma monarquia absolutista, Aline, o que tu entende? O que é uma monarquia absolutista para ti? O que é uma monarquia? Monarquia, isso, Aline, monarquia é um governo onde quem manda é o rei. Pode ser um imperador, mas normalmente um rei. E o poder do rei, ele é passado de forma hereditária. Quando essa monarquia ela é absolutista, isso significa que o rei tem um poder absoluto, ele está acima das leis. Na monarquia absolutista existem leis? Ok, existem leis. Mas como ela é absolutista, o rei está acima das leis, tá? Um outro detalhe muito importante, pessoal, que na Rússia, tá? Tanto que eu coloquei aqui, ó, Rússia czarista. O rei era chamado de czar. Czar é uma palavra que deriva de César. Isso, Júlio César, o grande general
romano. Czar é como os russos chamam os reis, que é uma palavra que deriva do nome César. Tá? Então a Rússia era governada há muitos séculos pela dinastia Romanov, e ali entre o final do século XIX e início do século XX, quem governava a Rússia era Nicolau II. Tá? Como uma monarquia absolutista que não deixa de ser, galera, uma ditadura, havia na Rússia czarista a Okirana. Okirana é uma polícia política. Aline Gastaldi, o que tu entende por polícia política? A polícia política prende quem? Persegue quem? Os políticos. Os políticos. Boa definição, tá? Pessoal, polícia política é uma polícia que ela não vai prender o assaltante de banco, o assassino, o estuprador ou o sequestrador. Ele vai prender pessoas que fazem oposição ao czar. Pessoal, polícia política não é uma característica, não é uma exclusividade apenas de uma monarquia absolutista. Por exemplo, na Alemanha nazista havia a Gestapo. A Gestapo era uma polícia política. Na Rússia, na União Soviética de Stalin, havia a KGB, era uma polícia política. Então, polícia política é uma polícia que vai perseguir os opositores do regime. Jornalistas, professores, intelectuais, sindicalistas, operários, políticos também, Aline, certo? E a polícia política do czar Nicolau II se chamava Okirana. Um outro detalhe bem importante, pessoal, ali, como era uma monarquia absolutista, final do século XIX, início do século XX, era proibido a formação e a criação de partidos políticos dentro do território russo. Então, os partidos políticos os partidos políticos russos que existiam, eles eram formados fora do território russo. Até porque havia um temor muito grande desses partidos ou desses partidários serem presos pela Okirana. Beleza? Então, politicamente, o regime czarista era um regime ditatorial, um regime totalitário, violento e repressivo. Liberdade de expressão não existia, liberdade de imprensa não existia, liberdade de pensamento não existia, tá? Economicamente falando, pessoal, hoje a Rússia é o maior país do mundo e a Rússia tem um território de 700 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Se a gente comparar ao Brasil, que tem por volta de 8 milhões e 511 mil, a Rússia é praticamente o dobro do Brasil. Quando a gente fala da Rússia, pessoal, o Império Russo, do final do século XIX, início do século XX, a Rússia na época ela tinha aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados. Isso é quase 3 vezes o atual território do Brasil. Mas apesar de ser um país territorialmente gigante e imenso, no que concerne, pessoal, a segunda revolução industrial, que acontece ali a partir da segunda metade do século XIX, quando além da Inglaterra, outros países da Europa, mais Estados Unidos e Japão, passam a usar o trabalho das máquinas. Com relação à segunda revolução industrial, a industrialização da Rússia ela é tardia. Apesar de ser um país imenso, ser um país gigante, a industrialização da Rússia ela só vai se efetivar nos primeiros anos ou no início do século XX. Então, se nós compararmos a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Holanda, a Bélgica, aos Estados Unidos e até o Japão, os russos eles se industrializaram de forma tardia. Perfeito? Um outro detalhe bem importante, pessoal, que são 2 fatores que vão colaborar com a deflagração da Revolução. Qual era a realidade de vida da população da área rural? Primeiramente, pessoal, a Rússia ela era basicamente dividida em latifúndios. O que é um latifúndio? Uma grande propriedade de terra. Mas, pessoal, para ser chamado de latifúndio, essa terra tem que ser grande
mesmo, tipo o tamanho de um município, o tamanho de um estado. Existem no Brasil hoje, pessoal, século XXI, pessoas que são proprietárias de latifúndio do tamanho do estado de Santa Catarina, pode acreditar. Então a Rússia, na área rural, ela era dividida em latifúndios. Esses latifúndios, na sua imensa maioria, eram de propriedade da nobreza russa ou da Igreja Ortodoxa. Lembrando, pessoal, que havia não uma amizade, mas uma parceria muito grande entre a Igreja Russa, que era cristã ortodoxa, e a monarquia russa, nesse caso aqui, Nicolau II. Tá? Um outro detalhe que chama muito a atenção, tá? Em pleno início do século XX, tá? Dentro da área rural russa, a grande maioria dos camponeses viviam sob o sistema de servidão. Então, eu botei aqui, ó, sistema de servidão, tracinho, Idade Média. Por quê? Sistema de servidão, pessoal, era um sistema de trabalho que existia lá na Idade Média. Mas se a gente analisar, tá, professor, mas a Idade Média não é século 7, século 8, 9, 10, 11, 12, sim. A Idade Média ela acontece do século 5 até a metade do século 15. Mas a Rússia, em pleno século 20, na área rural, ela ainda utilizava um sistema servil, que era um sistema que na grande maioria dos países da Europa já havia sido extinto por volta do século 16 e 17. Então isso nos mostra o quê? Que apesar de ser um país imenso, na área rural a Rússia era um país extremamente atrasado. Latifúndio de propriedade da nobreza russa ou da Igreja Ortodoxa, onde a maciça maioria dos camponeses viviam sob o sistema de servidão, que era um sistema extremamente arcaico na época da Idade Média, onde o camponês não trabalha por dinheiro, ele trabalha por terra, que não é dele, é emprestada, proteção e comida. Um dia tentem pesquisar, pessoal, no Google, fotos da população russa da área rural ali no início do século XX. É uma pobreza absoluta. E levando em consideração que na época, início do século XX, 80% da população russa vivia na área rural. Outro detalhe muito importante, pessoal, deixa eu fazer uma pequena pesquisa. Aline Gastaldi, estamos no dia 11 de maio de 2020. Qual é a capital da Rússia? Maior país do mundo? Uma parte fica na Europa e grande parte fica na Ásia. Possui uma das regiões mais geladas do mundo, que é a Sibéria. Vou dar uma dica, começa com a letra M. Moscou, muito bom, Aline, Moscou. Mas, no início do século XX, Moscou era uma área industrializada da Rússia, mas a capital, pessoal, do Império Russo era a cidade de São Petersburgo. Então, Moscou, nesse período anterior à Revolução Russa, era um grande centro industrial da Rússia, mas não era a capital. A capital da Rússia czarista era a cidade de São Petersburgo. Beleza, galera? Agora a realidade de vida, galerinha, na área urbana. Então, 80% da população vivia na área rural, 20% vivia na área urbana. Vamos ler o seguinte: população operária empobrecida, abre parênteses, situação semelhante aos operários da primeira Revolução Industrial. O que significa isso? Pessoal, lá na primeira Revolução Industrial, então meados do século XVIII, 1750, 1760, 1770, a primeira Revolução Industrial, ela explode na Inglaterra, quando a Inglaterra se torna o primeiro país do mundo a utilizar o trabalho das máquinas movidas a vapor. Naquela época, pessoal, o operário inglês, ele não tinha nenhum tipo de direito trabalhista, não existia uma legislação trabalhista, tipo salário mínimo, férias remuneradas, folga no final de semana, licença maternidade. As crianças começavam a trabalhar com 3, 4 anos de idade. Não existia aposentadoria, mas isso, pessoal, no século XVIII.
a Rússia, apesar de ser um país imenso, de aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados, em pleno início do século XX, o operário russo vivia sob as mesmas condições dos operários ingleses da primeira Revolução Industrial. Então, a que conclusão a gente chega? Que a Rússia, no período anterior à Revolução de 1917, seja na área rural, seja na área urbana, era um país extremamente atrasado, onde havia um governo repressivo e violento que perseguia, matava e torturava através de uma polícia política chamada de Okirana, aonde a sua economia ainda era muito atrasada com relação à economia de outros países da Europa. Mas não podemos esquecer que a vida da nobreza russa era uma vida de luxúria absoluta, ou como dizem os antigos, ostentação além do limite. Perfeito? Aline, por favor, a próxima imagem. Aqui, pessoal, apenas uma foto, tá? Isso aqui é a família do czar, isso aqui é o czar Nicolau II, a sua esposa, que é alemã, Catarina, e aqui são as suas 4 filhas, e o seu filho mais velho, Alexander, que era hemofílico. Por gentileza, Aline Gastaldi, o que seria hemofilia? Qual é o maior problema que uma pessoa tem quando ela é hemofílico? O sangue não coagula, seja internamente, seja externamente. Então aqui está a família do czar Nicolau II, a família Romanov, suas 4 filhas, sua esposa Catarina e o seu filho Alexander, que foi acometido de hemofilia. Perfeito, galerinha? Próxima imagem, Aline. Aqui, pessoal, assim, eu tentei procurar, mas não achei muito assim a imagem de crianças extremamente pobres da Rússia, tá? Pessoal, a população russa, de 100% da população russa, no início do século XX, em torno de 90% dessa população vivia da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Um país imenso com uma população extremamente pobre e miserável. Perfeito? Pessoal, apesar assim, além da vida dura, seja na área rural, na área urbana, tá? Quando a Rússia ela passa a dar início ao seu processo de industrialização, mesmo que de forma tardia, ali no início do século XX, ela vai implementar uma política imperialista, como os países da Europa implementaram na África e na Ásia, como os Estados Unidos implementou na Ásia e na América, como o Japão vai implementar na Ásia. Então, no início do século XX, quando a Rússia dá os primeiros passos no seu processo de industrialização, ele implementa também um processo imperialista. E dentro desse processo imperialista russo, entre o ano de 1904 e 1905, a Rússia entra em guerra com o Japão. O mesmo Japão que eu falei agora, que lá na metade do século XIX, na segunda metade do século XIX, também inicia o seu processo imperialista no continente asiático. E essa guerra russo-japonesa, que vai de 1904 a 1905, é pela disputa principalmente de uma região hoje pertencente ao território chinês chamado de Manchúria. Então, início do século XX, entre 1904 e 1905, é deflagrada a guerra russo-japonesa, onde os russos e o Japão, né, o recente império japonês, passam a disputar regiões da Ásia, principalmente uma região chamada Manchúria, que hoje pertence ao território chinês. A gente não pode esquecer, pessoal, que se a gente fizer uma comparação territorial entre a Rússia e o Japão, pessoal, é uma comparação desleal. A Rússia tem, hoje, na época, aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados. O Japão da época para hoje, pessoal, não era muito diferente. O Japão vai ter em torno de 350, 400 mil quilômetros quadrados. 22 milhões de quilômetros quadrados contra aproximadamente 400 mil quilômetros quadrados.
Então a Rússia, pessoal, territorialmente, ela é imensamente maior do que o Japão. Apesar disso, durante a Guerra Russo-Japonesa, que vai de 1904 a 1905, as Forças Armadas da Rússia, elas sofrem uma derrota humilhante. Pessoal, perder é uma coisa. Eu sempre dou um exemplo, final de Copa do Mundo. Perder uma final de Copa do Mundo de 1-0, 2-1, 3-2, beleza, você perdeu. Agora 7-1, convenhamos, é uma derrota humilhante. Passando para a guerra, a Rússia não só perde a guerra do Japão, mas perde de forma humilhante. A partir do momento que a Rússia entra em guerra com os japoneses e perde a guerra, aquela situação, pessoal, de penúria da população russa da área rural e da área urbana só vai piorar devido à implementação de uma economia de guerra. Eu sempre digo aos alunos, pessoal, nós estamos passando por uma pandemia e a gente sente o peso que uma pandemia causa na sociedade, seja no sentido social, no sentido político e principalmente no sentido econômico. Mas uma guerra, pessoal, de grandes proporções é pior ainda que uma pandemia. Uma economia de guerra ela é extremamente restritiva, tudo é racionado, não só alimentos, roupas, mas inclusive energia elétrica, combustível. Então essa economia de guerra adotada pelos russos durante a guerra russo-japonesa vai piorar ainda mais a situação horrível da população russa da área rural e da área urbana. Essa situação, então, monarquia absolutista, repressiva, violenta, sistema servil, os operários russos vivem como os operários ingleses da primeira Revolução Industrial, a carestia causada pela guerra e pela derrota da guerra vão provocar um episódio, pessoal, que será o fator que vai colaborar com a deflagração de uma revolução em 1905. Essa revolução de 1905, ela será chamada por Lenin de ensaio geral. Então tudo que eu expliquei agora, pessoal, relativo à política, à economia, à população da área rural, população da área urbana, a derrota da Rússia na guerra russo-japonesa, tudo isso vai causar um episódio. Esse episódio vai colaborar com a deflagração de uma revolução em 1905, movimento revolucionário que vai ser chamado por Lenin de ensaio geral. Aline, por favor, a próxima imagem. Um pouquinho antes, pessoal, da gente explicar sobre esse episódio, Aline, só dá mais uma adiantada, fazendo um favor, depois você vai ter que voltar um pouquinho. Esse episódio, pessoal, que eu estava falando agora, é o que a gente chama de Domingo Sangrento, tá? Essas duas fotos, pessoal, são fotos reais. Não são filmes, tá? Não são pinturas, são realmente fotos do episódio que aconteceu em 1905 na cidade de São Petersburgo, chamado de Domingo Sangrento, quando a população, uma manifestação pacífica, se dirigia ao palácio do czar Nicolau II para entregar ao czar uma carta de reivindicações, certo? E quando essa passeata pacífica estava próximo ao palácio do czar, a guarda do czar recebeu ordens expressas de atirar nos manifestantes. Então, isso aqui, pessoal, são duas imagens reais. Aqui é a manifestação, o pessoal já está correndo, essa guarda geral vai atirar e aqui as pessoas começam a ser mortas. Esse episódio que acontece em 1905, chamado de Domingo Sangrento, vai ser o fator que vai deflagrar no mesmo ano a revolução que será chamada por Lenin de ensaio geral. Obviamente, pessoal, se vocês se perguntarem, professor, essa revolução, ela deu certo? Pessoal, se a revolução de 1905, chamada por Lenin de ensaio geral, tivesse dado certo,
não teria ocorrido a Revolução de Fevereiro de 1917. Então, esse movimento revolucionário, pessoal, ele é muito parecido com o de 17. Os fatores que causaram são os mesmos, as pessoas que deflagraram são as mesmas, o czar a ser derrubado era o mesmo, só que esse movimento revolucionário não dá certo, por isso que Lenin chama de ensaio geral. Beleza, galerinha? Aline, só volta a imagem, volta, tá? Pessoal, assim, ó, antes de eu continuar a matéria, tá? É importante saber o seguinte: em 1898, fora do território russo, né? Lembra que eu falei no início da aula, por ser uma monarquia absolutista, extremamente repressiva, não era permitido a formação de partidos políticos dentro da Rússia, tá? Então, em 1898, fora do território russo, foi criado o Partido Operário Social Democrata. Em 1903, por conflitos internos, houve uma cisão, uma separação de grupos dentro desse mesmo partido. E aí, em 1903, aparecem dois grupos, pessoal, principais. São esses grupos que vão deflagrar a Revolução de Fevereiro de 1917. E, obviamente, também são os grupos que vão colaborar com a deflagração da Revolução de 1905, chamada por Lenin de Ensaio Geral. Mencheviques. Os mencheviques, pessoal, basicamente, eles eram formados pela burguesia. Qual era a linha de raciocínio dos mencheviques? Que a Rússia, a monarquia seria extinta, haveria um desenvolvimento do capitalismo, um amadurecimento do capitalismo para depois se chegar ao socialismo. Convenhamos, uma ideia um tanto quanto utópica. O segundo grupo, os bolcheviques. Os bolcheviques, pessoal, eram um grupo que objetivava o quê? Acabar com a monarquia, que era capitalista, e instalar na Rússia um governo socialista, comandado por operários ou camponeses, chamados por Marx de proletariado. Um outro detalhe, se a gente pegar, pessoal, a palavra menchevique e traduzir para o português, menchevique significa minoria e bolchevique significa maioria. Então esses dois grupos, eles vão surgir de uma cisão que ocorre em 1903 de um partido chamado Partido Operário Social Democrata, que havia sido criado fora do território russo em 1892. E são esses dois grupos os principais organizadores tanto da Revolução de 1905, que fracassa, como da Revolução de Fevereiro de 1917, tá? Um outro detalhe também, pessoal, muito importante. A Revolução, principalmente a de outubro de 1917, vai tornar a Rússia o primeiro país socialista do mundo. Como eu falei anteriormente, mas só para enfatizar, socialismo marxista. E dentre as características desse socialismo implementado pós-revolução de outubro de 1917, quando os bolcheviques assumiram o poder, extinção da burguesia, fim da propriedade privada, proletariado no poder e o último objetivo, pessoal, o socialismo. Vou dar um exemplo. Aqui é o capitalismo. O objetivo final do socialismo ou do marxismo, galerinha, é o comunismo. Mas como é que uma sociedade capitalista pode chegar ao comunismo? Por um período de transição. O nome desse período de transição entre o capitalismo e o comunismo se chama socialismo. Então, socialismo, galerinha, na real, ele não é um modelo de governo, não é um sistema em si. Ele é um período de transição do capitalismo para o comunismo. Só que o comunismo, que significa a ausência de poder central, ele nunca existiu. É só a gente dar um exemplo. A China é um país socialista, porque há um poder central. Cuba é um país socialista, porque há um poder central. Coreia do Norte é um país
socialista, porque há um poder central. Vietnã é um país socialista, porque há um poder central. A antiga União Soviética, principalmente de Stalin, socialista, não comunista, porque o comunismo, pessoal, é um sistema que ele prega a extinção de um poder central. E nunca existiu, pessoal, nenhum país que não tivesse ou um rei, ou um primeiro-ministro, ou um presidente, ou um imperador. Então o comunismo, por enquanto, ele é uma utopia, mas ele seria o objetivo final do socialismo científico, também chamado de marxismo, que é a linha ideológica seguida pelo grupo dos bolcheviques, que traduzindo para o português significa maioria. E são esses dois grupos, como eu já falei antes, os responsáveis pela Revolução de 1905, pela Revolução de Fevereiro de 1917 e a de Outubro de 17 é a Revolução Bolcheviques. Mas isso, pessoal, na Revolução Russa, parte 2, a gente vai tratar de uma forma um pouco mais aprofundada. Beleza? Aline, por favor. Então, pessoal, como eu expliquei antes, o Domingo Sangrento é um episódio que ele acontece dentro desse contexto de derrota da Rússia contra a guerra contra o Japão, de um aumento, de um empobrecimento maior ainda da população da área rural, da área urbana, de um sistema de governo extremamente repressivo. Esse movimento pacífico é reprimido com muita violência pelas forças militares do czar. Tá? E é esse episódio chamado de Domingo Sangrento que deflagra a Revolução de 1905, chamada por Lenin de ensaio geral, porque a presente revolução ela fracassa no seu objetivo maior, que era derrubar o Nicolau II e a monarquia absolutista. Beleza? Aline, por favor, a próxima imagem. Pessoal, então, a revolução, os grupos que lideraram a revolução, eles foram violentamente perseguidos. Uma grande parte desses membros desses grupos, inclusive Lenin, Stalin, Trotsky, tá? Eles foram exilados na Sibéria. Pessoal, era bem comum. Isso também vai ser uma máxima na época de Stalin. Todos os opositores do Nicolau II e posteriormente do Stalin ou serão mortos, fuzilados sumariamente, né? Ou eles eram exilados em regiões como a Sibéria. Sibéria, galerinha, é uma região muito parecida com o Polo Norte. Temperatura no verão, -15, -20 no verão, tá? Mas a Revolução de 1905, apesar de ter fracassado no seu objetivo geral, fez com que o czar tomasse algumas medidas paliativas, algumas medidas para tentar talvez agradar os movimentos de oposição, para quem sabe evitar um novo movimento revolucionário. Tanto que após a fracassada Revolução de 1905, o czar ele instala a Duma. Duma, galera, seria um parlamento. Então, o parlamento, teoricamente, teria o objetivo de criar as leis, de implementar as leis, só que no caso da Duma, foi um parlamento criado pelo próprio czar, mas o seu poder era muito limitado pelo próprio czar. Então, na verdade, a Duma é uma medida paliativa, onde o czar tenta agradar os movimentos de oposição para talvez evitar uma nova revolução. Então ele cria o parlamento teoricamente teria o poder de criar as leis. Só que o poder desse parlamento era muito limitado, porque todas as leis criadas pelo parlamento teriam que passar pelo crivo, pela aprovação do próprio czar. Perfeito? Um outro detalhe bem importante, tá, pessoal? Bem importante. Quando a Revolução de 1905 acaba, ela vai dar, apesar de fracassada, ela vai dar origem ao que a gente chama de sovietes. Por isso que posteriormente, a partir de 1922, a Rússia vai se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pessoal, os sovietes são conselhos de trabalhadores espalhados pelo território russo,
com o objetivo de fomentar a revolução. Então a Revolução de 1905, ela fracassa no seu objetivo principal, que é derrubar o sistema da monarquia absolutista liderada pelo Nicolau II. O czar queria uma medida paliativa meramente teórica, porque esse parlamento chamado de Duma, ele só sobrevive, ele só consegue trabalhar sob a supervisão do próprio czar. Os bolcheviques criam os sovietes, que eram conselhos de trabalhadores, que vão ser espalhados em todo o território russo, e o principal objetivo dos sovietes era fomentar, era divulgar, era espalhar dentre a população russa, especialmente camponeses e operários, a ideia de revolução. Eu sempre faço, pessoal, eu sempre comparo o trabalho dos sovietes ao trabalho de uma formiguinha. Quando a gente está na rua e vê assim, tem aquela fila de formiguinha, cada formiguinha vai levando um pedacinho de folha. Aquele pedacinho sozinho é insignificante, mas são várias, são milhares, e são sovietes. De 1905, galera, que é o final da Revolução Fracassada, chamada por Lenin de Ensaio Geral, até fevereiro de 1917, foram 12 anos onde os sovietes, conselhos de trabalhadores criados pelos bolcheviques, durante 12 anos, fizeram um trabalho de formiguinha que foi o quê? Fomentar, espalhar, propalar, divulgar em meio à população russa, camponesa e operária, os ideais da Revolução. É por isso que quando a Revolução acontece em fevereiro de 17, parecia, galera, que todo mundo sabia. Não, o telefone, quem tinha muito dinheiro. Energia elétrica, raras as casas que tinham. A Rússia era um país grande, mas era um país atrasado. Internet, ninguém. Mas quando a Revolução de Fevereiro explode, por que parecia que todo mundo sabia? Porque essa revolução, os ideais da revolução já estavam sendo espalhados há aproximadamente 12 anos pelos sovietes, que eram conselhos formados por trabalhadores, ou pelo proletariado, que são esses sovietes os principais responsáveis pela deflagração e pelo sucesso da Revolução de 1917. Perfeito, galera? Aline, próxima imagem, por favor. Pessoal, eu vou finalizar a aula com uma imagem da Primeira Guerra Mundial. Porque vocês poderiam me fazer a seguinte pergunta. Professor, o senhor falou alguns 5 minutos atrás que os mesmos grupos que fizeram a Revolução de 1905 foram os que fizeram a Revolução de 1917, mencheviques e bolcheviques. Sim. O senhor falou que as razões da Revolução de 1905 são as mesmas de 1917, empobrecimento do povo da área rural, empobrecimento do povo da área urbana. Sim, o senhor falou que os mesmos motivos políticos da Revolução de 1905 são da de 1917, onde a monarquia era um governo extremamente hereditário, extremamente repressivo. Então, professor, por que a de 1905 não deu certo e a de 17 deu certo? Tudo se resume, galera, à Primeira Guerra Mundial. Em 1905, a Rússia perdeu uma guerra, sim, perdeu uma guerra contra o Japão, contra um país. Isso afetou o cotidiano de vida da população russa? Sim, mas não enfraqueceu o czar militarmente falando. Apesar da derrota frente às forças japonesas, o apoio do exército e da marinha russa ainda eram um apoio maciço para o czar. Mas a participação, pessoal, da Rússia na Primeira Guerra Mundial, ela foi simplesmente desastrosa. E nós estamos falando de um conflito de proporções mundiais. Se a guerra russo-japonesa afetou a vida da população mais pobre da Rússia, imaginem a Primeira Guerra Mundial. Perfeito? Então, a Primeira Guerra Mundial, diferente da guerra russo-japonesa, vai enfraquecer o poder do czar. O czar vai perder uma grande parte do apoio que ele tinha dentro do exército.
E é por isso que a Revolução de 17 dá certo. Porque a Revolução de 17 ela foi influenciada pela realidade da Primeira Guerra Mundial, onde a Rússia ela tem sucessivas derrotas frente à Tríplice Aliança, formada por Alemanha e Império Austro-Húngaro, e com o passar do tempo das derrotas, o czar vai perdendo apoio dentro do próprio exército, e é essa perda de apoio que vai causar o sucesso da Revolução de 1917, coisa que não havia ocorrido na Revolução de 1905. E aí alinha a nossa última imagem, fazendo favor. E aí vai acontecer em 1917 a Revolução, onde mencheviques e bolcheviques derrubam o czar Nicolau II. Aqui eu fiz questão de botar uma foto do líder Vladimir Lenin, que era o líder dos bolcheviques. Então na próxima aula, pessoal, a gente vai focar, tá? A gente vai discorrer sobre a Revolução de fevereiro de 1917, sobre a Revolução de outubro de 1917 e da realidade da sociedade russa pós 1917, chegando até o período em que Stalin assume o poder em 1924. Então continuaremos na próxima videoaula falando sobre a Revolução, mas agora focando o ano de 1917. Galerinha, tá? Espero que ela tenha sido boa, tá? Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, façam anotações, vejam o vídeo de novo, tá? E esperem que o próximo Revolução Russa parte 2. Se inscrevam no canal, assistam o canal, curtam o canal. E galera, espero que todos estejam bem. Maravilha, um beijo, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, rapaziada. Alô?